O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e a seus discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura, São Paulo escreve na primeira carta a Timóteo sobre doutrinas estranhas que andavam circulando pela igreja. Entre tantas heresias e doutrinas estranhas que se infiltravam, ele cita uma aqui, que nós poderíamos dizer assim, que é descendente da teologia da prosperidade atual, que é a teologia da retribuição judaica, do qual acreditava-se que uma pessoa abençoada era uma pessoa que tinha muitos bens, porque ela não cometia pecados, porque ela ajudava a igreja, porque ela era santinha, então Deus retribuía com bens para essas pessoas. Isso foi se desenvolvendo até chegar na teologia da prosperidade, que tanto uma quanto outra reduzem Deus a um mero servo das nossas vaidades, a um mero servo do nosso querer, da nossa vontade. Deus se torna um gênio da lâmpada que eu esfrego, faço o pedido do que eu quero e Ele é obrigado a realizar a minha vontade. Mas também tem outra doutrina estranha, mais atual, chamada teologia da libertação, que coloca, de acordo com a dialética marxista, ricos contra pobres. Pobres invejosos, porque pobre que fica falando mal de rico invejoso, e também ricos avarentos contra pobres. Doutrinas estranhas. Mas nós estamos vendo no Evangelho de hoje que Jesus, ele tinha mulheres ricas que financiavam o seu ministério. Mas como é que fica aquela história de que é mais fácil o camelo passar no vão da agulha do que o rico entrar no reino dos céus? Como é que fica essa história se Jesus tinha pessoas ricas que financiavam o seu ministério? Aí a gente entende que quando Jesus sobe no alto da montanha, lá em Mateus capítulo 5, que ele profere o sermão da montanha, ele diz que bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. A pobreza do qual Jesus ensina para nós não tem a ver com ter coisas ou não ter coisas, porque isso é muito pobre, isso reduz a muito pouco as coisas do alto. A pobreza não tem a ver com ter ou não ter. O verdadeiro pobre, mesmo tendo tudo, escolhe livremente não possuir nada. O verdadeiro pobre, mesmo tendo tudo, escolhe não possuir nada, porque ele depende só de Deus. Por isso é mais difícil o rico ter fé. É mais difícil o rico confiar em Deus, porque quando ele tem uma necessidade, ele vai lá e compra. O pobre não, o pobre já nasce rezando. Já nasce rezando para ter fralda, já nasce rezando para ter saúde, já nasce rezando pobre. Se não for oração, o que vai ser do pobre? Por isso os pobres são os filhos privilegiados. Mas em nenhum momento Jesus diz que os ricos não podem ser ricos, desde que a riqueza não seja o centro da vida deles. O verdadeiro pobre é aquele que encontrou um tesouro
escondido, vendeu tudo para ficar com a terra onde aquele tesouro está escondido. No tempo de Jesus, assim como no nosso tempo, tinham pessoas ricas que tinham mais dinheiro do que necessidades, tinham mais dinheiro do que sentido nas suas vidas. E porque tinham mais dinheiro do que necessidade, você sabe que o rico, quando ele tem mais dinheiro do que necessidade, o que ele faz? Ele cria necessidades. Então agora não basta eu ter um carro, uma casa e uma vida estável. Agora eu preciso ter uma coleção de carros. Eu preciso ter um peito mais levantadinho, né? Aí os 30 mil reais que eu poderia servir o apostolado, diminuir a dor de alguém que sofre, eu vou botar silicone, um peito novo, uma bunda nova, tirar o bucho quebrado, fazer uma lipoaspiração. Então, os meus bens servem para satisfazer os meus vícios, as minhas inclinações, os meus prazeres. Mas essas mulheres também eram assim, até elas encontrarem o tesouro de Jesus Cristo. A partir daquele momento, o dinheiro delas servia ao reino, os bens delas serviam ao reino, serviam ao apostolado. Os bens delas estavam a serviço de Jesus. Aí São Paulo vai dizer, na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Olha, acredito que muita gente aqui já falou mal de padre que vende bebida nas quermesses da paróquia, sim ou não? Fala a verdade. Se você não dá o dízimo na paróquia, então por favor, cala sua boca. Você não tem direito de falar do padre. Porque você, imagina se todo mundo desse o dízimo. Não estou justificando o padre, tá? Não estou dizendo que está certo de vender bebida na quermesse. Mas se todo mundo desse o dízimo, você acha que o padre tem que ficar fazendo 1000 quermesses para poder trocar o telhado da igreja, para trocar o banco da igreja, para comprar um cálice novo? Você acha que o padre vai precisar ficar fazendo 1000 quermesses para arrecadar dinheiro para... O catecismo, o Código de Direito Canônico, assim como nós temos o Código Civil, onde estão as leis que regem a vida civil, nós temos o Código de Direito Canônico, que tem as leis canônicas, as leis da igreja, e o parágrafo 222 do Código de Direito Canônico diz assim: os fiéis têm obrigação de prover as necessidades da igreja, de tal modo que esta disponha do que é necessário para o culto divino. Então, os fiéis têm que sustentar o culto divino, a hóstia, o vinho, né, o lugar onde é celebrada a Santa Missa, as obras de apostolado, a obra de evangelização, os retiros, encontros. O Jesus está fazendo um apostolado. O Evangelho começa dizendo que Jesus saía para pregar, para curar, e essas mulheres ajudavam ele no ministério. E a caridade, porque o dinheiro do dízimo é que mantém orfanatos, escolas, obras de caridade. Aí, a pessoa, ela não dá o dízimo na paróquia e acha que tem moral para criticar o padre que está fazendo alguma coisa para sustentar a paróquia dele, ainda que seja, do meu ponto de vista, imoral. Eu não achei nada no Código de Direito Canônico proibindo o padre de vender cerveja na quermesse, mas tem dizendo da obrigação dos fiéis de sustentar a obra de Deus. Mas São Paulo denuncia ainda que homens com mente corrompida e privados de verdade, no versículo 5, homens de mente corrompida e privados de verdade fazem da piedade um assunto de lucro. Pessoas que usam a fé para enriquecer. Tem músicos aí católicos cobrando 30 mil reais para fazer um show de 1 hora, para cantar a palavra de Deus. Não é? É a palavra de Deus.
Pessoas que ficam, desculpa a expressão, que ficam coçando a semana toda, não trabalham, aí quer ir lá no retiro e cobrar 2, 3, 4 mil reais para fazer uma pregação. Que fique registrado aqui, quem está acompanhando no YouTube, essa denúncia que a palavra de Deus faz para nós hoje, do comércio com a fé. Homens com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, vai dizer São Paulo, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento, do espírito de pobreza. Porque nada trouxemos ao mundo, como tão pouco nada podemos levar. Uma vez eu conheci uma família na minha cidade, eu sou de Campos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, uma família dona de uma grande construtora. Eles moravam na cobertura de um prédio. É difícil descrever a beleza do apartamento deles, com coisas vindas de fora do país, pedras, tudo do melhor. Eles eram um casal jovem, de uns 40 e poucos anos. Você sabe, né? Jovem para morrer. Essa senhora, com todo o dinheiro, toda a riqueza, todo o luxo, contraiu câncer. Tinha 2 filhos pequenos. Não pôde salvar a sua vida com todo o dinheiro que ela tinha. Eu a conheci, mas ela fazia grandes obras de caridade. Ajudava os pobres, ajudava a igreja, patrocinava os eventos da igreja, era grande contribuinte da obra apostólica. Tenho certeza que os bens dela não salvaram ela, como também ela não pôde levar esses bens para o outro lado. Mas o bem que ela fez com os seus bens materiais, isso sim, Deus levou em conta no momento do juízo dela. Então, pobreza e riqueza não tem a ver com ter ou não ter, mas tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com as nossas coisas. Porque assim como o rico pode ser avarento, o pobre pode ser tão avarento tão. Bom, Santa Teresa diz assim que as irmãs abandonaram principados para entrar no convento, e agora elas brigam por causa do pano de chão e da vassoura. Porque a miséria está dentro de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.